o Mauro mandou o seguinte aqui. Os resultados do final de semana colocaram o time na lanterna do grupo, com 1 ponto. Se o Flamengo conseguir a classificação, vai jogar no máximo 4 partidas até a final, caso alcance. Se não conseguir uma das 4 vagas no seu grupo, vai para o torneio da morte, com os outros 3 piores da primeira fase. Serão duelos e todos contra todos, ida e volta. Portanto, 6 partidas, 2 a mais que o maior número... 10, pô. Aí bota o sub-10. Né? Não, e no Rio poderá disputar. E no Rio cai só um, pô. Cai um só. E que pode voltar no ano. O Mauro também cita aqui que a chance de rebaixamento é... Zero. Mínima, né? Zero. Falou que o BAP voltou de viagem, deixou claro que, ao contrário do que se esperava no clube, não vai tomar qualquer decisão. Aquilo que eu citei aqui, né? Que o BAP estava viajando, o pessoal estava esperando o BAP voltar. Parte da ideia de que o planejamento foi feito pelo departamento de futebol, portanto, cabe ao departamento de futebol lidar com o novo cenário. Então, a decisão ficou pro departamento de futebol. E aí o Mauro cita, né, que cresceu essa possibilidade de um time com integrantes da equipe profissional ir a campo contra o Vasco. Aí agora saiu a informação do GE de que o Flamengo mudou os planos e deve entrar com os profissionais, né? Só que o Flamengo ainda não definiu que jogadores vão integrar esse grupo contra o Vasco. Alguns jogadores profissionais devem voltar a atuar na quarta-feira, mas o Flamengo ainda não avaliou, não decidiu quais jogadores vão enfrentar o Vasco da Gama na quarta. Então tá aí o Flamengo vivendo esse dilema, né? Jogar com o sub-20, jogar com os profissionais e agora uma decisão que vai mais pro lado dos profissionais em campo. Vai mesclar um pouco o time. O campeonato regional atrapalha pra caramba. É verdade, enche o saco. Os caras estão trabalhando em paz, aparece isso aí. E torcida fica no pé, velho, enche o saco. Atrapalha, velho. Se o Corinthians tivesse perdido ontem, ia encher o saco do Dorival. É chato, cara. Não acrescenta nada. Quando você ganha as coisas, o cara fala, só ganhou isso aí. Aí quando não tá jogando, fica essa encheção de saco, derruba treinador, não sei o quê. É muito chato isso. É um campeonato que não é um campeonatinho de nada, e fica enchendo o saco, atrapalhando. Daqui a pouco o Flamengo... Pô, o Flamengo disputou o Mundial, gente. Agora estão preocupados que ele vai jogar colaria com a Portuguesa, com todo o respeito. Pô, cada macaco no seu galho. Não tem nada a ver mais o Flamengo com isso. Flamengo, Palmeiras, não tem mais nada a ver com isso. Aí você pode olhar, quando o Vamp ele levanta o Atlético, é legal. O Vitória... O que ele pode ganhar? É diferente. Mas o Flamengo, Palmeiras, pô, isso não quer dizer nada. Sabe, não dá medalha pro cara que nem o Tite fez. Não dá. O time adquire um status que tem coisa menor que ficar para trás. Chega uma hora que você, sabe, até a pessoa, ela por exemplo, ela vai mudando de estágio na vida. Ela vai deixar de fazer algumas coisas que ela fazia quando ela era menor, quando ela tinha uma condição. Pô, o Flamengo ainda tá preocupado com isso, gente. É muito pequeno pro Flamengo. O tamanho do Flamengo, o tamanho do Palmeiras. Dane-se campeonato regional, não quer dizer nada, não significa coisa nenhuma. Não tem... Imagina a motivação do cara que estava jogando com o Paris Saint-Germain há um mês para jogar com o Olaria. Ah, para, né, pô? Não tem condição, não dá. Vamos ouvir o técnico do Flamengo Sub-20, que está comandando o time. Fala, Raí. Rapidamente, eu acho que aí, diante disso, se a decisão é não jogar, não competir, não presta, tal, não serve, não queremos, é não disputar. O Flamengo tem o direito de não disputar o Campeonato Carioca. Acho que não pode. Eu não sei. Acho que não pode. O regulamento... tem um regulamento de... competições, você sendo filiado acho, tá? Eu não sei, sendo muito honesto. Eu acho que existe um obrigatório, você é obrigado... Não sei se é obrigado a jogar. Eu acho que imaginava que não tinha essa obrigatoriedade. Você é filiado, você tem que disputar determinadas competições. Eu acho que você não... Essa opção, ela não existe. Então, eu acho, ela não existe. Eu tenho quase certeza. Tenho quase certeza disso. Que você é obrigado a... eu vou até procurar sobre... Procura, que pode ser que esteja equivocado. Também. Mas eu tenho quase certeza que você não tem... Se existisse essa opção, talvez é melhor não jogar, cara. Que eu acho que seria ideal. Esse ano não vamos participar, não vamos disputar. Isso, deixa os caras... Você vê que o Flamengo abdicou da Copa São Paulo, que é optativo. Ele abriu mão. Ok, perfeito. Por que vai disputar? Ele precisava dos caras para outra coisa. E o Bruno Pivetti, técnico do Sub-20, que está comandando o Flamengo nesse início de ano, ele comentou a respeito do planejamento, aquilo que passaram para ele. Ele fala, você acompanha aqui no Bate Pronto. Se estiver chegando agora, vai deixando o seu like. Já tem Lucas Paquetá aqui no programa, informação sobre o Paquetá. Se tem alguma atualização, em que pé tá o negócio, Flamengo, West Ham, Paquetá. Mas antes, o Bruno Pivetti aqui no Bate Pronto.
Não, o que me foi passado é que o planejamento seria jogo a jogo, né? Então nós focamos os nossos esforços no preparo desse jogo do Volta Redonda. E, infelizmente o jogo foi condicionado pela expulsão precoce e eu não tenho outras informações. Isso daí está a cargo da diretoria. A gente está aqui para servir o clube da melhor maneira e o que eles orientarem nós vamos seguir para poder ajudar da melhor forma nessa fase de preparação da equipe profissional, tendo em vista os desafios da temporada 2026. Tá aí. Jogo a jogo, planejamento do Flamengo nesse início de 2026, como disse o Bruno Pivetti. Vampeta, quarta-feira tem clássico contra o Vasco da Gama. O Flamengo só tem 1 ponto em 3 jogos, é o lanterna aí do estadual como um todo, né? Do Campeonato Carioca, não só do Grupo B. Você acha que, por ser clássico, pesou essa decisão do Flamengo? E também o desempenho ruim? É assim, porque o Flamengo, ele antecipa... Dentro da tabela, ele tem um jogo a mais, né? Que ele antecipa da quinta rodada, se eu não me engano, por causa da Supercopa aí, né? Mas vendo assim, são grupos de 6, né? São 6, classificam 4 de cada lado. Ainda dá, mesmo sendo classificado, o que o Flávio falou. Tem que fazer como é mais, o Flávio, mas muito esforço para não... Aí não classifica, demite o pobre do Bruno Pivetti, não tinha nada que ver com isso. Tá brincando de Copa São Paulo. Era para estar aqui na Copa São Paulo. Aí não, é aquilo que eu falo, quando pouco rola, tem caras que não entendem dessa forma, entendeu? Você vê o pô, e aí, esse Bruno Pivetti é que sub-20, daqui a pouco vão dizer que o sub-20 do Flamengo já não presta. Aí já tá pegando os caras tudo mais malucos, os caras falam assim, opa, vamos somar 3 pontos aqui, que é... Você pega o time do Volta, o Vasco perde, o Flamengo perde, o Volta Redonda estava jogando Série B, né? Outro jeito, né? Série B, Série C, B, são poucos times do Rio de Janeiro, diferente de São Paulo, que jogam Série B ou Série C. No Rio não tem muito. Não tem. São Paulo tem. Você vai aqui em São Paulo, você pega... No Rio, os clássicos, o couro come, né? Os últimos 4 campeões da Libertadores são do Rio. Não. O Redonda jogou a B, agora caiu pra C. Não, tô falando assim, que os times do Rio de Janeiro, diferente de São Paulo, por exemplo, você pega aqui em São Paulo, de olho fechado, você tem Novo Horizontino, Botafogo de Ribeirão Preto, Mirassol, São Bernardo, subiu, você tem Ponte Preta. São 16 clubes aqui na série... Na primeira divisão do Campeonato Paulista. Aí, o que não for de Série B é Série C ou Série D. É verdade. Tudo tem calendário. Todo mundo tem calendário o ano todo. Diferente do Rio. Aí você vai pegar o Volta Redonda que caiu esse ano. Então, é um time que falou, vem o sub-20 do Flamengo aqui, vamos atropelar, que 3 pontos aqui. Mas não vejo, por ser o clássico, né, contra o Vasco. O Vasco ontem, o Vasco está rodando o time titular também. O Vasco empatou ontem, 0x0, né? 0x0 com o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu, o Botafogo perdeu, o Fluminense perdeu. Porque não está todo mundo com sua força máxima, visando o Campeonato Nacional. E nós temos aqui os próximos jogos, a arte com os próximos jogos do Mengão aí na temporada, o que vem pela frente. Flamengo tem clássico pelo Carioca, Flamengo tem Supercopa diante do Corinthians, tem o Campeonato Brasileiro se aproximando, dia 28, estádio do Morumbi contra o São Paulo, que eu não sei o que acontece nesse confronto. O São Paulo pode estar na pior fase, o Flamengo na melhor fase, dá jogo, né? E o São Paulo complica a vida do Flamengo. Mas tem um negócio, seu Pedro, aquilo ali, só tem o São Paulo correr ali que não tem divisão nenhuma, né? Vamos supor, aí que eu falo, ó, a instituição, aí, o que é foda isso aí, o cara na Austrália, né? Qualquer parte, né? Ou um cara na África, na Oceania, qualquer continente. Aí o cara fala assim, rapaz, o que o Flávio acabou de falar, pô, aí vai ver o escudo do Flamengo ali, né? Eu falei, mas esse clube foi campeão brasileiro, ganhou a Libertadores, pô, tava no Mundial de Clube, aí pega a tabela do Campeonato Carioca e fala, pô, ele já tá em último. Porque tem cara que olha isso, só a tabela, né? Só a tabela, não sabe que tá jogando com o time sub-20. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Náutico e Sport, saiu hoje o problema todo. Pô, o Náutico goleou o Sport. Ninguém tá sabendo que o Sport tá com o time sub-20. Isso é meio complicado. É verdade. Não, e a gente está acompanhando aí os melhores momentos de Flamengo e Volta Redonda. Aquilo que você fala da camisa, do time, né? O Flamengo, pô. Olha quanta gente nas arquibancadas, as arquibancadas ali nos melhores momentos. O Flamengo joga mesmo com o sub-20 em campo. Ele vai no Nordeste, Pô, ano passado o Flamengo jogou o estadual. O Flamengo é campeão estadual atual. O ano passado, você lembra? Ele foi em Natal, foi em Belém, né?
Andou, foi para Sergipe. Acho que foi para Manaus também. Não, é Manaus. No Brasil inteiro. Eu sou tão... Olha, dá a impressão... De Manaus ele vai para os Estados Unidos. Você tem contra o campeonato do regional. Não é isso. Eu acho isso arcaico. Eu sou a favor de divisões. Todo mundo jogar o ano inteiro. Trabalho para todo mundo. E digo mais... Com essa coisa do sub-20 do Flamengo, por que não fazer, por exemplo, a Série D do Campeonato Brasileiro, acrescenta o sub-20 do Flamengo, o Flamengo B, como tem na Europa, não tem o Barcelona B? E pode ir até a Série B, por exemplo. Não pode jogar Flamengo A e Flamengo B. Isso. Como eles fazem lá. E aí você vai ter a camisa do Flamengo jogando contra a equipe Flamengo, São Paulo, Corinthians, quem puder, quem quiser disputar. E aí você teria divisões e os caras jogando contra time importante, contra camisa importante e jogando o ano inteiro, trabalhando o ano inteiro. Aqui no Campeonato Paulista são 8 jogos. Os caras que nos classificaram, acabou o campeonato, jogaram 8 jogos no ano inteiro. Né? Os que não têm divisão. Cara, qual é o sentido disso? E atrapalha, enche o saco, porque eles dependem dos grandes. Se não for, tira os grandes, só vão disputar. Aí vai, disputa à vontade. Mas aí tem que ser na divisão deles, para ganhar. Eu vejo, por exemplo, o caso da Ponte, né? Quando a Ponte ainda disputava alguma coisa. Pô, chegava uma hora que o pessoal queria que ela caísse para a Série B para poder disputar alguma coisa, porque na A ela ia, mas não conseguia chegar. Era, teoricamente, só para brigar, né? Só para não cair. Aí caía, começava aquela coisa, não ganhava também a Série B, mas ficava aquela coisa de, pô, tem uma expectativa de ganhar. Então é legal você ganhar um torneio, mas não é legal você jogar pouco e fazer subemprego. Não, faz divisão para todo mundo. Pô, agora os caras... Você viu o sistema que a federação usou para fazer o marketing no Campeonato Paulista? Cara, um negócio elogiável. Eu achei sensacional. Aquela coisa do sorteio, o cara fala o nome de eletrodoméstico, patrocinador. Aí cai o jogador, aparece lá, caiu, não sei o quê. Os caras... Pô, achei sensacional. Não, eu estava vendo a própria... A maneira como eles estão fazendo, eles têm capacidade... A beira do campo, aqueles suportes da bola também, eles venderam até isso. Não, mas você pega... Eu estava falando até a arbitragem. Tá parecendo um abadá de chiclete com banana, de tanto patrocínio que tem. Tudo bem, isso aí, a bola. Tá Gente, então dá para fazer isso com várias divisões. Você pode fazer o sistema assim, quem vai querer comprar a 10ª divisão? Você pode fazer a operação casada. Para você ter a 1ª divisão, você tem que fazer o número X do... É normal. Quando na época que vendia filme, né, para você ter o Titanic, você tinha que ter umas babinhas também. Né? Você faz um pacote. E aí você sobra uma beiradinha de patrocínio também para essas divisões. E mais, a divisão regional, o cara gosta. O cara gosta, sabe? Ele disputa ali, eu quero jogar... Mas ele quer tentar ganhar. Se ele ficar só naquela coisa de participar, não resolve coisa nenhuma. E aí você teria, de novo, fomento à revelação de jogadores. Sabe? Botar molecada para jogar, fazer, digamos, uma Copa São Paulo espalhada pelo ano inteiro em várias regiões do país. E regionalizado, claro. Depois poderia até ter um encontro, mas o mais próximo possível das equipes, dentro do ranking que tivesse. Gente, dá para fazer e todo mundo trabalhar o ano inteiro, é isso que eu quero. Esse subemprego que eles fazem estaduais, em nome de uma teórica rivalidade. Eu lembro o ano que o Palmeiras e Corinthians, que o Corinthians ganhou do Palmeiras, o pau comeu. E aí, e naquela época, o estadual ainda era importante. E o Paulo Nunes saiu com a faixa de campeão da Libertadores. Pô, vocês querem Paulista, não ganham a Libertadores. E mudaram as coisas. Mudaram. Hoje tem que ser uma coisa maior. Pelo menos esse é o meu entendimento. Uma vez eu fiquei curioso a respeito dessa história dos árbitros, né? O merchandising dos árbitros, se eles ganham alguma coisa, né? Ganha, parece que ganha, né? Ganha? Tá ganhando? Porque na época, já faz tempo já isso, acho que foi em 2004. Não, e aí agora do sorteio também ganha. Também tá ganhando. Então beleza. Eu acho isso legal. E entra dinheiro. Mas eu achei muito criativo, de verdade. Eu não sei quem fez, parabéns a quem fez. Tudo que acontece no jogo, há uma interação. É meio que antecipando a TV 5G, né? E aí eu achei isso legal. Os clubes é excelente, né? Claro. Quando a gente fala, tá ganhando 40 milhões para jogar o Paulistão, graças a essas vendas, todas essas publicidades. Dá para fazer. O produto do Campeonato Paulista não é tão espetacular assim. Então, você faz e todo mundo ganha e dá para você fazer em outras divisões, fazer um trabalho legal. Eu acho isso bem legal. Eu fico olhando e falo, que divertido. Quando o cara cai, fica o nego se contorcendo e aparecendo lá, tá com dor, usa não sei o quê e tal. Eu nem sei qual é o produto. Eu achei tão criativo que nem olhei o produto. Mas acho legal, acho que tem que fazer isso mesmo, sim. E fazer em várias divisões, e todo mundo trabalhar. Sabe, o cara lá do interior do Piauí, tem um time lá que está jogando a 10ª divisão, tem um jornalista fazendo o trabalho dele lá, tem o tio da pipoca. Mas o ano inteiro, né, gente? Fazer 3 semanas, 4 semanas para parar não adianta nada.
Ó, agora falando do Lucas Paquetá, informação do Mauro César na Jovem Pan. Desde quinta-feira, nada de novo aconteceu na negociação Flamengo e West Ham por Lucas Paquetá. É esperada para hoje uma nova proposta rubro-negra. Até agora, acenaram com 30 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bônus por metas. O clube brasileiro aguardou o fim de semana para confirmar se o jogador atuaria ou não contra o Tottenham. E o West Ham venceu o Tottenham sem a participação do Paquetá. Empate do Nottingham Forest com o Arsenal permitiu que o West Ham reduzisse a 5 pontos a sua desvantagem em relação ao último colocado entre os times fora da zona de rebaixamento da Premier League. Então, é esperada para hoje a proposta do Flamengo pelo Lucas Paquetá, informação do Mauro César, de 30 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Raí Monteiro, é um novo capítulo aí dessa história que envolve Flamengo, West Ham e Paquetá. Tá longa já, né? Essa novela, né? Não tem logo um desfecho. Cara, assim, 35 milhões de euros é bastante grana, né? Acho que o West Ham, por esse valor, vai acabar cedendo e negociando. Termina agora o contrato, não é isso? No meio do ano? Não sei. Não sei se não, realmente é uma dúvida, porque não parece que o Mauro explicava aqui, também interessa pro West Ham. Senão se o contrato dele acabar agora no meio do ano, aí tem que vender. Cara. Ou talvez no ano que vem. Eu sei que ele é uma oportunidade de vender agora, porque depois ele... Não, é um valor bem alto. A gente estava conversando aqui na semana passada sobre este tema e falávamos que 27 acaba o contrato dele. 6 de 2027. Então ele tem mais um ano e meio de contrato. Por isso que teria que vender agora, porque daqui a um ano, por exemplo, já pode fazer contrato. Ele poderia fazer um pré-contrato no fim do ano. Em dezembro, janeiro, ele poderia fazer um pré-contrato. E saiu também que, em caso de rebaixamento, o contrato do Paquetá seria cortado pela metade, né? Os vencimentos dele. Sim. Né? Os principais jogadores do West Ham têm essa cláusula em contrato. O West Ham caiu, corta metade aí do salário, dos ganhos, né? A gente estava aqui conversando semana passada sobre a possibilidade dele antes, né? Ter ido para o City e tal. Acho que uma venda desse tamanho, o West Ham talvez não vá conseguir fazer com o Paquetá, não porque ele não seja bom jogador ou coisa do tipo, mas, de novo, o exemplo do que a gente falava aqui do Yuri, do Breno Bidon, pela idade, né? Que o jogador tem 28 anos, é muito difícil você conseguir fazer uma venda como essa. Ele teve a oportunidade teve a possibilidade dele ir para o City, acabou não se concretizando pelas investigações lá e tudo mais. O City acabou saindo da jogada. Então, para o West Ham, me parece ser um ótimo negócio. E se o cara quer sair e a proposta é boa, vende. É isso que eu acho. Nenhum clube, para mim, deveria permanecer com um jogador que não quer ficar. Se o cara quer ir embora para o Flamengo, quer ser negociado com outro clube, tem uma proposta na mesa, que é uma boa proposta, 35 milhões de euros, acho que o melhor a se fazer é vender o jogador. Claro que do lado do West Ham não é tão simples assim, porque ele é um titular, camisa 10 do time, há uma disputa contra o rebaixamento em curso, né? Ele está jogando regularmente, não entrou em campo para esperar e resolver essa situação no final de semana, mas ele é titular, é uma peça importante e não vai ter mais tanto tempo assim de manobra para o West Ham ir ao mercado e contratar algum outro jogador para o lugar dele, né? Então, eu acho que isso pode emperrar um pouco a possibilidade da venda, da saída dele, enfim. Mas acho que não tem mais muito o que avaliar dessa história, né? É aguardar aí o desfecho, se vai vir, se não vem, se vem no meio do ano. Enfim, acho que a proposta do Flamengo está feita, agora é esperar qual vai ser a resposta do jogador, do clube. Ô Flávio, tem isso, né? Se aguardar o Paquetá, porque o West Ham quer segurar ele até o fim da temporada. Admite negociar o Paquetá com o Flamengo, mas está fazendo jogo duro porque quer contar com o jogador até o fim do ano, aí, até o fim pelo menos da temporada deles, né? Que é no meio do ano. Tem muitos jogos pela frente, quer sair da zona de rebaixamento e não quer se desfazer do Paquetá agora, né? É um dos entraves dessa negociação. Aí eu até perguntei ontem no Canelada para os nossos colegas, queria saber de você agora. Será que é tão ruim assim esperar o Paquetá no meio do ano? Eu acho que não, eu acho que vale a pena. Porque as grandes competições, é claro que o brasileiro começa agora dia 28, até o meio do ano já tivemos metade praticamente do campeonato. Só que o elenco do Flamengo não é um elenco qualquer, né? É um baita elenco, dá para brigar, ele é o atual campeão brasileiro, é o atual campeão da Libertadores, não jogou de igual para igual com o Paris Saint-Germain, mas não fez vexame.
Então, é um baita elenco. E aí você ganharia uma força extra quando o Paquetá fosse liberado, na hora que a coisa começa a funilar mais. Para você passar da primeira fase da Libertadores, você não precisa ter um jogador tão necessariamente o Paquetá. No mata-mata ele já estaria por aí. E no Brasileiro você vai levando, vai fazendo aquilo que você pode fazer. E num bom nível. Eu acho que se for esse o empecilho, claro, se puder trazer antes, melhor. Vai gastar o dinheiro, mas eu não acho que isso aí seja uma coisa, não, ou é agora ou não vem mais. Não acho que há necessidade de bater o pé desse jeito, não. Eu acho que é viável esperar. Estamos aqui falando do Lucas Paquetá com o Flamengo. É esperada hoje, né, uma proposta do Flamengo de 30 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros pelo Lucas Paquetá. E a gente continua te atualizando sobre essa negociação aí, né, sobre essa possibilidade do Lucas Paquetá reforçar o Flamengo. Daqui a pouquinho também, já que a gente está aqui, futebol internacional, West Ham, tem o Endrick, fez o segundo jogo dele pelo Lyon e começou muito bem na França. Lyon que jogou, né? O Paquetá jogou no Lyon e o Endrick está lá ganhando o espaço dele, uma sequência merecida de jogos, já em ano de Copa do Mundo, querendo conquistar a vaga dele dentro da seleção brasileira. Também nós vamos falar da Copa Africana de Nações. Tem bastante coisa para a gente comentar aqui no Bate-Pronto de hoje, hein? Isso eu sou. Gostou, Vamp? Presidente do Marrocos, ele tá tomando uma chicotada agora. A gente vai chegar lá, né? Agora, né? Vamos chegar lá. Quando chegar, a gente conversa. Vamos chegar lá. E sobre o Paquetá no Flamengo, Vamp, para a gente poder passar a régua aqui nesse... A vontade do atleta é vir, né? E ele quer voltar pro Flamengo, ano de Copa do Mundo. Ele provavelmente está nos planos de Ancelotti. Se não tiver nenhuma lesão, ele vai estar na Copa do Mundo. Já jogou uma. Ele quer voltar. E quando volta também não vem para um time que tá duro, não. Salário quase igual também da Premier League. Né? Um grande clube também. Um clube que ele vai brigar por título. Ele ganhou foi o quê? A Liga... Aquela terceira divisão. Como é a terceira divisão lá no... Se você é a Premier League, a gente tem a Premier... Não, você tem Liga Europa, né? Ele foi campeão, o West Ham. Ele foi campeão, pô. A Nations League, né? Conference League. Conference League, tem tantos. A terceira competição. A terceira da Europa, assim. Ele pode vir, eu acho que não vai ter problema nenhum, porque eu tava falando, assim, né? Uma coisa, Pedro, aqui, eu tava vendo assim, por exemplo, a torcida lá foi lá, invadiu para pegar o Hulk, não sei o que, você tem que ficar, não sei o que, papá. Um companheiro nosso que trabalha aí em outra emissora, no Sport TV, eu vi lá o Tim Vickers lá, que é um inglês que ele é profundo conhecedor do futebol sul-americano de base e ele tem vários amigos, ele estava falando que a torcida do West Ham não está nem aí, pode vender tranquilo, não vai fazer falta nenhuma. Aí agora a diretoria do Flamengo com a diretoria do West Ham negociar os valores. Pelo torcedor, pô, não, o time está na zona de não vai vender nosso principal jogador, não. Pelos torcedores, tanto faz. Essa notícia veio de lá. É importante, né? Importante. Não, se o torcedor falava, você está louco, a gente está aí a 5 pontos, você vai vender o principal jogador? Não, os torcedores falaram, não, pode ir. E torcedor influi muito, se é um ídolo mesmo. Sim. Não vai sair. Não vai sair. É que aquela história daquele julgamento desgastou, pode ser, né? Não, os próprios jogos dele. De campo. É que também essa questão do julgamento também mexe com a cabeça do jogador, né? Não, depois de sair tudo, ele teve uma queda. Sim. Então, nessa queda de não estar jogando bem, o torcedor também não vê mais como um grande ídolo, né? Não vê mais assim como aquele jogador, nossa, é imprescindível. Não pode negociar. Não pode sair, né? Inegociável. Tem isso Na também. qualidade ele tem pra caramba, né?